estamos começando mais um Mulheres Extraordinárias, né? Hoje recebendo Geilza Franco, que é empreendedora, artesã, né? Muito bom dia, prazer em tê-la aqui. Bom dia, Rose. Obrigada, né, por nos deixar sentir tão extraordinária. Isso é muito bom, né? Quando eu recebi o convite, quase não dormi. Virei extraordinária, então sou uma nova mulher. Não é que você virou extraordinária, você começou a se dar conta que você é É extraordinária. verdade. Né? Eu me senti muito mais importante, assim, extraordinária. Isso é uma palavra que eu ainda não tinha colocado aí no meu vocabulário. Obrigada pelo convite. A gente se conheceu na Feira Entre Elas, no Natal Shopping. Naquele momento, nós não encaixamos, né, a agenda de você participar, mas você recebeu o convite, né, está aqui comigo. Né, eu agradeço a sua presença. Eu queria que você pudesse contar para a gente um pouco da sua história. Você é artesã da área de sabonetes. É, da saboaria. Saboaria, gente, eu tenho que... Às vezes foge a palavra, entendeu? Mas é isso mesmo que eu queria dizer. Com certeza. Saboaria. Na verdade, Rose, a minha história, eu sou pedagoga já há 27 anos. Ensino, alfabetizo crianças de 6 a 9 anos. E o que é que me fez estar aqui, né? Como empreendedora da saboaria, que é um nome um pouco diferente também para mim, foi novidade. Na pandemia eu perdi minha mãe, então eu digo que a saboaria, a Hidratê, é da dor para o amor. Como todo mundo tem uma história na pandemia, não foi de Covid, mas minha mãe ficou muito doente, um câncer assim fulminante. O médico deu 3 meses de vida para minha mãe. De repente você vê sua mãe indo embora e você não poder fazer nada. Alguém te diz assim, ela só tem 3 meses, aproveite sua mãe. E eu, muito mimada, mais nova de tanto filho, eu disse, meu Deus, né? E agora? Então aquela menina feliz, alegre, professora lá do interior de São José do Ipibu, que veio trabalhar aqui na capital, muito alegre, extrovertida, também fiz arte cênica. De repente foge o sorriso, o brilho no olhar. E perder minha mãe assim, de repente, 3 meses, sem você dizer, o que é que eu podia ter feito, né? E comecei a chorar, virei uma pessoa triste, né? Perdi meu sorriso. E eu lembro muito bem, ela faleceu, vai fazer agora 3 anos, né? Falar nisso. Sim, ainda dói, muito, claro, né? Muito. E a psicóloga disse assim, Geilza, você não pode ficar desse jeito, né? A emoção vai vir porque vem de dentro. Então ela disse, procura algo que você possa fazer da arte, que eu sei que você gosta. E Deus é tão bom que na pandemia você só tinha um computador, né? E veio o nome saboaria. E eu, muito curiosa como professora, fui atrás. Que é saboaria? Vem de quê, né? Sabão? E aí eu comecei a ver, a estudar, a experimentar, virar tipo um alquimista mesmo, de criar os meus sabonetes, os meus cosméticos para banho. E comecei a me envolver. E começou a alegria voltar para mim. Nos erros, nos aceitos, eu não ficava só pensando naquela dor de perder uma mãe. Porque perder alguém muito querido é muito difícil. Sim, a gente diz, não, mas o tempo, mas vai mudar. Só que o tempo pra gente parece que nunca passa. E comecei a me envolver. A criatividade é estudar, ir para as feiras, ouvir história de outras mulheres que passaram por coisas parecidas com as minhas ou piores, que estavam ali com a sua dor, mas estavam, né? Deram um ressignificado à vida. Então a arte foi entrando e eu fui mergulhando naquela história de aprender, de ir à feira, de vivenciar, de criar. Eu já tinha minha profissão, já há um tempo, então estava com... E você atua como pedagoga ainda? Como pedagoga já há 27 anos, né? Esse ano eu fiz. Os 2 horários eu leciono. Você diz, mas que horário você vai passar? É isso que eu ia perguntar. Sou mãe, sou esposa. À noite, quando eu entro na ateliê da Hidratê, minha gente, eu faço uma viagem. Eu viajo para dentro de mim e começo a produzir. Você falou nessa questão da alquimia, né? É como se, para mim, na hora que você começou a falar sobre isso, é como se fosse um processo de alquimia da cura, né? Alquimia da cura, porque a gente, Deus é muito perfeito nas suas coisas, e se a gente se abrir um pouquinho que seja para escutar às vezes os sinais, né? Porque você poderia chegar a olhar a saboaria e passar. Mas automaticamente, quando você olhou saboaria, alguma coisa lhe tocou. E aí você poderia não ter direcionado uma atenção para isso, né? Mas a sua alma, eu digo sempre, eu acredito demais que isso é como se fosse chamados da alma, né? Chamados da alma. Eu perdi, você fala assim, claro, cada um tem sua dor.
ninguém pode comparar, mesmo que as histórias sejam Mensurar a dor do parecidas, né? outro. Comparar com a dor do outro, mas eu sei o que é a dor de perder. Eu perdi meu pai, eu tinha 25 anos de idade, né? Ele faleceu com câncer antes de completar 51 anos de idade. E quando eu olhava meu pai sofrendo muito, às vezes eu olhava para a gente e dizia assim, minha filha, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E aí foi quando realmente eu tive noção da incapacidade que às vezes a gente tem de resolver algumas situações. Você se sente inútil, né? De tanto que você já viveu, estudou, você disse, agora, eu não posso fazer nada diante daquilo. Então, aí fui me envolvendo, fui aprendendo, né? E, como eu disse, as feiras, conhecer histórias, ouvir as pessoas e produzir. Cada vez que eu produzia, mais alegria entrava dentro de mim. Isso é tão interessante que artesanato, ele é capaz disso. Ele busca de você a melhor coisa que você tem. É que transformar a matéria-prima em algo, E quem né, recebe, sente. Porque as pessoas dizem como seus produtos são diferentes. Eu sinto seu carinho, eu sinto seu cuidado. Isso foi motivando cada vez mais. Eu, inclusive, usei seus sabonetes. Você me deu 2 sabonetes, ficou lá, eu usei todos eles, né? Assim, bem direitinho E também. vai, é como se fosse uma corrente do bem. Sim. E hoje em dia, Deus é tão bom que ele achava que era pouco. As pessoas dizem, Geilza, vai ensinar, mostra como é que você faz a criatividade. Você pega 1 quilo de glicerina e transforma. Gente, isso é muito interessante. Você dá vida a algo que está ali, com cor, com cheiro, porque um banho pode ser divertido. Então, eu comecei a produzir isso e as pessoas sentiram o meu carinho. Aí perguntavam, por que você não ensina? Eu disse, não, mas eu acho que não vou conseguir passar para as pessoas. Tu há tão pouco tempo nesse ramo, pois né? É. Aí, Deus fez, você vai, sabe aonde? Numa casa de apoio com criança com câncer. Você vai ensinar as mulheres, as mães, a dar um ressignificado à vida. Eu acho que era essa missão que tinha. Então, o primeiro curso que eu dei foi justamente numa casa que acolhe criança com câncer aqui em Natal. E é tão interessante quando você escuta alguém dizer, Geilza, hoje eu me sinto mais feliz, criativa e útil. Porque elas estão fazendo para si e estão gerando renda. Então, esse empreendedorismo que eu nem imaginei que ia chegar tão grande de ensinar o outro, de levar um pouquinho. E mudar a minha vida, porque cada vez que eu vejo um sorriso de alguém, a minha vida é mudada também. Então, eu me sinto feliz fazendo o outro principalmente feliz. assim, eu acredito muito, se aquilo ali é verdade para você, é um processo de transformação. E você se resgatou, né? Você olhou para você mesmo, né? Que pegou aquela criança sofrida, que tinha perdido a mãe, né? Que podia ficar presa à dor. E você pegou essa criança e disse assim, tudo bem, você não tem mais a sua mãe, mas eu vou cuidar de você, né? Então, parabenizar você aqui, que através da sua dor buscou um ressignificado e através da sua dor você também está ajudando a outras pessoas agora, na hora que você está passando, né? Esse legado, vamos dizer, desse aprendizado. E é um alívio, é como se realmente eu tirasse toda aquela saudade, que eu sei que ela está do meu lado nas horas que eu estou E às vezes ali. tem aquela história, né, de cheirinho de mãe, né? Sim. Cheirinho de mãe, aquela coisa que a gente, né, tem essas Tem memórias, as essas memórias afetivas, mesmo que a gente não, na fase adulta, a gente não saiba qual é esse cheiro, mas todo mundo, todos nós já passamos por um colo, né, de mãe, né? Se tivermos, para quem teve esse presente divino de poder estar aí sentado no colo de mãe, então o cheirinho de mãe é uma coisa muito característica. E as lembranças, é tanto que quando eu faço o sabonete de pitanga, gente, eu vejo Geilza brincando com 6 anos, numa fazenda que foi criada. Então, assim, é muito bom hoje eu poder estar aqui falando para vocês. E assim, né, Geilza, assim, às vezes a gente não entende o tempo de Deus. Eu questionei muito, Rose, muito isso, eu sofri muito, porque eu ficava me perguntando por quê. Você vê sua mãe defiando até morrer. Eu disse, mas por que ela tem que passar isso? Por que eu tenho que passar isso? É o questionamento, mas só com o tempo você vai percebendo que todo mundo tem um tempo aqui, que é necessário ir. Né? E aí, quando eu falo de tempo, né, porque é engraçado, eu poderia ter lhe entrevistado na feira do Natal Shopping. E a gente estaria aí também com milhares de mulheres assistindo, como estão nos assistindo agora nesse momento. Mas você não teria essa plateia, por exemplo, aqui. Com você, e vendo o olhar, o sorriso, entende? A energia que vem é tão boa que escutando eu me sinto... pessoalmente. Então, assim, todas as pessoas que estão aqui, eu sempre acredito, as pessoas que estão aqui é porque, de alguma forma, merecem e precisam escutar isso que está sendo falado aqui também. Então, assim, como eu acredito muito que tudo acontece na hora certa,
você não foi entrevistado naquele momento porque precisava ser entrevistado aqui. Porque talvez o que você esteja falando agora aqui sirva para alguma pessoa que esteja sentada aqui nesse momento, sabe? Então eu tenho muita certeza disso. Queria lhe agradecer, né, pela sua presença aqui. Eu agradeço. Né? Mas gostaria que você pudesse tirar uma carta aqui de mensagem. É tão bom, né? Que esses vem golfinhos... essas mensagens demais. E dá um mergulho literalmente na gente. Você quer ler, por favor? Vamos ver o que ela traz aí para mim. E o interessante, essas cartas, acho que são umas 50, teve cartas que nunca foram tiradas aqui, né? Mas tiveram cartas que foram repetidas várias vezes. Então vamos ver, né, a sua agora. Ai, eu estou curiosa já. As mudanças são incômodas no começo, se tornam confusas no meio, mas ficam incríveis no final. Menina, que coisa mais linda, isso foi profundamente tudo aquilo que a gente conversou, como Deus é bom no tempo certo. E É porque as mudanças assim aqui, né, essa carta ela traduz as etapas da nossa conversa aqui, porque as mudanças são incômodas no começo. Então você perdeu sua mãe repentinamente, isso trouxe muita dor. Se tornam confusas no meio, dizer, meu Deus, e como é que vai ser agora? Por que você fez isso? Por que justo com ela, né? Mas ficam incríveis no final, porque você escolheu ressignificar a sua dor. Ressignificar a dor não significa negar a dor. Muitas pessoas, elas ficam negando, né, o luto, negando dor e ficam presas eternamente à fica dor. tão amarga, tão mais pesada, essa dor se torna tão grande, porque eu não tiro, não divido, não transformo, que machuca tanto, né, que não dá. E eu acho interessante como Deus pode usar você como instrumento de fazer com que eu esteja aqui, né, refletindo junto com todo mundo que o tempo é no tempo dele, que não é o nosso. Minha linda, muito obrigada. E eu queria lhe agradecer com presentes. Gente, eu Esses sabonetes são feitos com todo carinho, são cactos, né, coisas relacionadas aqui. Pura glicerina para cuidar da sua pele, com todo carinho, essa corrente do bem. Então, receba meu carinho em forma de sabonete, tá? Obrigada, minha linda. E também, como eu ressignifiquei, eu trouxe aqui um livro de uma poetisa, escritora, Wanda Franco, minha irmã, que ressignificou através da escrita. Ela fala de uma mulher determinada, que vocês precisam conhecer essa história. E eu tenho que trazer para você, porque ressignifiquei na Saboaria, minha irmã, na escrita. Então ela é Wanda Franco, tem esse livro, eu trouxe para vocês, que vocês possam também conhecer essa vida dessa mulher que transformou muita luta, com muita dificuldade, ressignificou e foi feliz. Que a gente não nasceu para ser triste, a gente nasceu para ser feliz e superar as dificuldades. Muito obrigada, Melina. Obrigada demais, né? Aqui compartilhar com vocês. Quem sabe, né? Tem o tempo também de Wanda Franco vir por aqui. Sim, ela é tímida, mas ela tem muita coisa boa para falar para vocês. Mas tímida eu também era, muito tímida. As pessoas não sabiam, as pessoas diziam, cadê a Rose? Eu não sei nem quem é a Rose, né? E hoje estou aqui falante, que só, né? Pois é, tem um tempo certo, né? A Tecelã do Seu Destino, ela consegue fazer com que a gente viaje na história. Ela tem o poder da linguagem, da escrita, transformar. Agradeço a você, agradeço a cada uma e a cada um que estão me ouvindo agora. E que não fique triste, dê um ressignificado à sua vida, busca aquilo que te faz feliz. Obrigada, amada. E a gente volta daqui a pouquinho com mais uma entrevista no Mulheres Extraordinárias. Olá, estamos de volta com Mulheres Extraordinárias e agora eu recebo Valéria Martins, que é psicanalista, né? Tive o prazer de conhecer na inauguração lá do Mulheres de Sucesso da sede na Facex. Seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com a plateia. Sou um pouquinho nervosa, mas é uma satisfação poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha história. Você é psicanalista, né? Trabalha com mulheres na Casa Rosa. Queria que você pudesse falar um pouco mais desse seu projeto. Sim, eu escolhi ser psicanalista, terapeuta especialista em mulheres. Então eu tenho um projeto na Casa Rosa que se chama Floresça a Mente.
É uma imersão terapêutica onde mulheres, como se fosse uma terapia em grupo, podem falar um pouco da sua história, pode compartilhar os seus momentos, às vezes, delicados, a sua história de vida, os seus problemas, porque muitas vezes, quando elas estão sozinhas, ou quando elas não conseguem escutar a outra, elas não têm aquele olhar de empatia, de até entender, nossa, muitas vezes não que a nossa história seja tão pequena, ou a outra tenha mais valor, ou mais dor, mas muitas vezes você tem algo tão único, dizer, né? Único. Mas quando você escuta, como eu escutei algumas histórias aqui, então você começa a ver e se identificar e dizer assim, nossa, eu também posso falar. Eu também posso colocar para fora porque o meu olhar passa a mudar. É tipo assim, também tem outra pessoa que tem essa dor igual a minha, né? Eu pensava que isso aqui era tão secreto, era tão escondido, mas agora eu conheço que alguém tem uma dor semelhante à minha e até num processo meio de compaixão, eu acredito, vai amolecendo também o coração no sentido do compartilhar. Sim, na empatia. Eu cheguei hoje aqui, eu sou contadora, a minha formação é contabilidade. E aí eu trabalhei ao longo dos anos, depois conheci um outro projeto e comecei a trabalhar muito com mulheres nesse projeto. E foi nesse projeto de cuidar de mulheres, de servir, de ajudar, eu vi a necessidade das mulheres e muitas vezes a gente não caminha, você trabalha, mas você não consegue caminhar ou alcançar algo porque algo no seu emocional está travando a sua vida, uma falta de perdão, e eu passei por esse processo. A gente conversou um pouco até no momento quando a gente se conheceu, né? Você contou um pouco da sua história. Eu queria que também você pudesse compartilhar, porque eu acho que algumas das suas dores também lhe ajudaram a direcionar o seu trabalho, né? E nesse trabalho com as mulheres também. Sim, a minha dor foi o meu ponto de convergência ali. Foi onde eu me achei o meu propósito. Eu já tinha feito muita coisa, eu gostava muito dos números. Eu dizia que eu não gostava muito de trabalhar com mulheres, porque eu tinha essa visão que mulher puxa o tapete, mulher, eu fui vendedora a vida toda e eu via vendedora muita TPM de shopping, junto, né? É muita TPM, uma querendo crescer e sempre achando que tem que puxar o tapete da outra para crescer. Então, eu não gostava de trabalhar com mulheres. Quando eu comecei a liderar uma equipe de mulheres, meu marido logo disse assim, homem você não atende, você só atende mulheres. Quando, no meio de um trabalho desse, eu trabalhando como vendedora, alguém pegou e disse assim para mim, nossa, você é tão bonita, você é tão inteligente, você consegue fazer tudo, dar conta de toda essa loja aqui ao mesmo tempo e está atrás de um balcão, não desmerecendo quem está atrás de um balcão, mas dizendo que você tem tanta capacidade. Aí eu disse assim, não, você não conhece a minha história. É aí que eu sempre falo para as mulheres e digo assim, muitas vezes vocês escutarem alguém que está olhando de fora. Porque às vezes você precisa de um estalo e aquela pessoa chegou aí e disse para mim assim, até quando você vai ficar atrás do balcão? Eu estava com 28 anos. Hoje eu estou prestes a fazer 40. E não faz tanto tempo assim, vamos dizer assim, você fez uma mudança radical na sua vida. Foi muito, eu mudei da água para o vinho. Foi 360. Então aquela pessoa tocou numa dor. Eu já era mãe. E ele disse assim, você quer que a sua filha tenha o mesmo destino que o seu? Eu disse não. Ele disse assim, então comece a fazer diferente, porque ninguém vai fazer por você. E o que te aconteceu, Valéria, até hoje, foi simplesmente para fazer você olhar para trás e dizer assim, isso te fez muito mais forte. E aquilo ficou batendo na minha cabeça. Eu comecei uma universidade aos 25 anos, então eu saí dela aos 33, a minha primeira formação foi 33, e de lá para cá eu nunca mais parei. Eu sempre busquei, e a pandemia, todo mundo assim, a liderança, a parte da equipe, todo mundo foi abalado com o fechamento. Eu vim para Natal abrir 2 lojas, quando eu me mudei para Natal foi para isso. E todo mundo fechou e todo mundo ligava, Valéria, o que eu faço? Valéria, eu sempre com uma palavra amiga ali. Aí aquilo me deu um estalo, eu disse assim, por que não? Por que não escutar as pessoas? Primeiro eu mandava para uma psiquiatra amiga, depois eu disse assim, não, eu vou começar a escutar. E aí eu fiz a transição de carreira. No meio da pandemia eu fiz um curso de formação em psicanalista, eu já tinha de terapeuta, já tinha de coach, então que era o que me ajudava no crescimento da minha empresa. E eu troquei e comecei a escutar mulheres. E ali eu vi o sentido
deu brilho aos meus olhos. E eu lembro que uma moça disse assim para mim, não, minha vida acabou, eu tenho isso e aquilo, o meu pai matou uma pessoa num acidente, e ela contou tanta coisa, e uma menina tão jovem. Aí eu peguei e disse para ela, deixa eu te contar uma história. E eu contei a minha história para ela. E ela disse assim, e essa pessoa está viva? Eu disse, tá aqui nessa frente falando. Então, muitas vezes, o que é que a gente precisa é ter um estalo, ter um cuidado. Sim, precisa procurar ajuda quando necessário. Tanto é que hoje você ajuda mulheres, né? Hoje eu ajudo. Hoje eu vejo que o meu sentido é exatamente esse. Ajudar mulheres a não passarem ou que estão nesse processo e muitas vezes nem identifica. Então você sente realmente que isso, as pessoas, as mulheres, né, que trazem as histórias para você, quando você fala, você está achando que é ruim o que você está passando e você compartilha a sua história, isso ajuda na transformação dessas outras mulheres também. Sim, ajuda muito. Para as pessoas, geralmente, eu não falo que a história é minha, Sim. Mas eu sempre menciono a história, a parte do abuso, sim, de ter sido rejeitado, isso traz muito medo, nos deixa... E até porque, assim, a gente também entende, mesmo que você seja uma psicanalista, você é uma mulher, é um ser humano, né, que tem as suas dores. Por mais que você trabalhe outras pessoas, essas dores, em algumas situações, continuam ressoando, mesmo sendo trabalhada, né? Eu tenho as minhas dores, eu já trabalhei muitas dores minhas, mas eu sei que tem vezes que eu digo, gente, como é que isso ainda está tendo eco dentro de mim? Por que eu ainda estou sofrendo com alguma coisa desse tipo? Então, também uma cura diária o seu trabalho, porque na hora que você fala, que você senta, que você escuta, com certeza o universo deve mandar várias dessas mulheres para você, né? Como se fosse assim, ainda está faltando alguma coisa mais para ser trabalhado, para ser curado, e o universo acaba direcionando muito dessas mulheres para você. Isso, é verdade. E são casos muito parecidos com o meu, mas são casos que precisam, às vezes, de uma palavra de dizer, não, você pode, você deve, eu dou um direcionamento, sempre eu digo, não, ninguém vai mudar ninguém muda você, a não ser que você queira. Então, você tem que decidir fazer, precisa decidir fazer. E tem outros casos que vamos dizer que são de naturezas menores, mas a pessoa está morrendo pelaquilo porque é a dor dela. Sim. E faz parte. E a gente tem que respeitar a dor do outro, né? Que a gente olha assim, mas essa pessoa está sofrendo por isso, porque é tão pequena essa dor, mas você não sabe qual é o equilíbrio emocional, qual é a inteligência, como é a inteligência emocional daquela pessoa, né, que está passando por aquela situação. Sim, porque nós somos seres únicos, né? E o que dói muito em mim, talvez não dói em você, mas talvez a sua força seja diferente da minha, o seu histórico de criação foi diferente, você teve um apoio familiar, o que talvez eu não tenha tido, outras pessoas não tenham tido, então é uma particularidade. E até porque a gente não está nessa vida para concorrer, né? Não é uma competição de dores, a gente já falou aqui sobre isso algumas vezes, ninguém está aqui para dizer, a sua dor é menor, é maior do que a outra. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, né? Como eu digo, eu sempre tenho uma pena danada, né, de acabar algumas entrevistas, principalmente quando a gente traz histórias de vida profundas como a sua. Parabenizar, né, por essa virada de chave também e de você ajudar outras mulheres. Eu queria que a gente pudesse ajudar mais algumas mulheres também aqui, talvez com uma mensagem interessante que você possa tirar aí. Vamos lá para essas cartas. Vou tirar a primeira. Pronto. Vou deixar para você ler. Então tá bom. Quem tem sonhos tem motivação para crescer e viver de verdade. Acredite, lute e realize. Tem muito a ver comigo. A gente precisa ter sonhos. A gente precisa acreditar. Por muitas vezes eu não acreditei. Por muitas vezes eu achei que a vida terminava ali. Mas a partir do momento que eu comecei a sonhar e saber que sim, eu posso, toda a minha geração muda. Saibam que a partir de uma mulher curada, todas as suas gerações são curadas, todos os padrões de repetição são anulados. Então, você só precisa ter o primeiro passo e acreditar em você, saber quem você é de fato. A força de uma mulher é muito grande, né? Porque, como você falou, você se curando, você se tratando, você trata toda a sua descendência. Então, a mulher tem esse poder, porque como a questão da criação, né, de gerar a vida, também a gente pode gerar cura, a gente pode gerar recomeço,
a gente pode gerar renovo, né, na nossa vida e na vida de quem a gente gerou também. Então, eu queria agradecer novamente a você. Eu vou aproveitar aqui, antes de terminar, eu vou tirar uma carta para mim. Você me permite tirar uma mensagem para mim aqui também, né? Porque como todas as pessoas também que passam por aqui, eu estou aqui também entrevistando vocês, então vamos ver o que é que sai para mim. Você quer ler para mim, então? Vamos deixar você ler agora, né? Só a coragem nos permite crescer para nos tornarmos realmente quem realmente somos. Permita-se. Essa carta já saiu algumas vezes, mas essa carta já saiu para mim. Eu já tirei essa carta. Eu me lembro que eu já tirei essa carta. Eu acho que... Porque essa carta representa muito o Mulheres Extraordinárias na minha vida. Porque, assim, eu entrevisto algumas pessoas e algumas pessoas se emocionam, né? É aqui, eu acho tão sempre fantástico essas cartas que saem, né? Mas eu me lembro que eu já falei sobre essa carta em outro programa, que eu disse: só a coragem nos permite crescer para nos tornarmos quem realmente somos. Porque eu tive que me permitir, eu tive que ter coragem e perder medo de comparações, por exemplo. Entenda que as coisas não caem do céu só cai chuva, né? Você pode orar, você pode pedir a Deus que Ele lhe ilumine, que Ele lhe dê sabedoria, mas você vai ter que dar o passo, você vai ter que fazer a coisa. E na vida precisa ter coragem para tomar decisões, né? Então que você, não só eu, todos que estão aqui também, se alguma coisa na vida de vocês precisam ter coragem para fazer, vale a pena, né? Vale a pena se forçar um pouco mais, vale a pena se esforçar um pouco mais para que você busque a sua felicidade. Porque felicidade não é quando você vai ter alguma coisa, quando você vai comprar alguma coisa, quando você tiver a casa, quando você tiver terminado a faculdade, quando você tiver o emprego. Não é isso que vai trazer a felicidade. A felicidade vai chegar assim, vai estar em você, você vai perceber. É simplesmente você se permitir fazer o que você veio fazer na sua vida. Minha linda, obrigada demais, né? Eu que agradeço. Fique com Deus aí. Obrigada Que você possa continuar cuidando aí de muitas mulheres. Obrigada pela sua participação aqui e a gente volta agora em março na nova temporada do Mulheres Extraordinárias. TV Ponta Negra. Potiguar como você.